Pedro Valdo, a semente esquecida da Reforma Protestante. Toda grande revolução começa com uma semente. Uma ideia plantada no coração de alguém disposto a desafiar o impossível. Séculos antes de Martinho Lutero bater suas 95 teses na porta de Wittenberg, essa semente já havia sido lançada na terra. Seu nome? Pedro Valdo, o comerciante que ousou sonhar com uma igreja fiel às Escrituras. Nos primórdios da Reforma, antes de Wycliffe, Hus e Lutero, existiu Pedro Valdo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta de aprender sobre a história da fé cristã, fica comigo até o fim, porque hoje vamos entender como a Reforma Protestante foi o resultado de uma semente plantada lá no século XII, por Pedro Valdo, e regada por homens como John Wycliffe, John Hus e Martinho Lutero. Pedro Valdo nasceu por volta de 1140, em Lyon, uma das cidades mais ricas da França medieval. Era um comerciante próspero, pertencente à nova classe burguesa, mas apesar do sucesso, sentia um vazio espiritual. Ao ouvir a história de São Aleixo, um homem que abandonou tudo por Cristo, e após presenciar a morte repentina de um amigo, Valdo tomou uma decisão radical. Vendeu tudo, deu aos pobres e decidiu seguir o Evangelho à risca. Ele financiou a tradução da Bíblia para o francês, permitindo que o povo comum tivesse acesso à palavra. Um ato revolucionário para o século XII. Como diz no site Voltemos ao Evangelho, no artigo Pedro Valdo, falecido em 1218. O primeiro terremoto, do professor John Bloom, publicado em 1º de outubro de 2024. Link na descrição do vídeo. Valdo acreditava que a Bíblia deveria ser lida por todos, não apenas pelo clero. Assim nascia o movimento dos valdenses, também conhecidos como os pobres de Lyon. Mas sua coragem teve um preço. Em 1184, o Papa Lúcio III excomungou Pedro Valdo e seus seguidores. Perseguidos e expulsos de Lyon, os valdenses se refugiaram nas montanhas dos Alpes, onde continuaram pregando, copiando as Escrituras e mantendo a fé viva. Mesmo sem imaginar, Pedro Valdo estava plantando a primeira semente da Reforma. Podemos comparar a Reforma Protestante ao crescimento de uma planta. Pedro Valdo foi a semente, John Wycliffe o brotar, John Hus o crescimento firme e Martinho Lutero a árvore frutífera que transformou a paisagem espiritual da Europa. Valdo plantou a semente quando desafiou a igreja a voltar à simplicidade do Evangelho. Ele acreditava que a salvação vinha pela fé, que todos deveriam ter acesso à Bíblia e que a autoridade da igreja deveria se submeter à palavra de Deus. Sua vida deu início a um movimento subterrâneo que sobreviveu por gerações. Cerca de 200 anos após Valdo, na Inglaterra, John Wycliffe deu continuidade àquela semente. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e pregou que Cristo, e não o Papa, é o cabeça da igreja. Por isso foi chamado de a estrela da manhã da Reforma. Se Valdo plantou, Wycliffe fez o Evangelho brotar novamente. Algumas décadas depois, John Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, fortaleceu esse broto. Inspirado pelos escritos de Wycliffe, Hus denunciou os abusos do clero e defendeu a pregação fiel da palavra. Em 1415, foi condenado e queimado vivo, mas suas últimas palavras ecoaram como profecia. Podem matar o ganso, Hus, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que não poderão queimar. 100 anos depois, esse cisne se chamaria Martinho Lutero. Em 1517, cerca de 350 anos após Pedro Valdo, Lutero deu frutos àquela semente ao iniciar oficialmente a Reforma Protestante. Ele pregou as 95 teses, traduziu a Bíblia para o alemão e declarou que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo. O que começou com uma pequena semente escondida nos Alpes, floresceu em um movimento mundial. O legado de Pedro Valdo e dos reformadores é como uma grande árvore que atravessou tempestades, mas continua de pé.
Em 1532, os valdenses se uniram oficialmente à Reforma Protestante, reconhecendo que o fruto maduro daquela antiga semente havia finalmente florescido. Hoje, igrejas valdenses ainda existem, especialmente na Itália e na América do Sul, um testemunho vivo de fé e perseverança. Pedro Valdo foi a semente, Wycliffe, o broto, Hus, o caule que resistiu, e Lutero, a árvore que deu frutos. Mais de 350 anos separaram esses homens, mas todos foram regados pelo mesmo Espírito e enraizados na mesma palavra. Que a nossa fé também seja como essa planta, nascida de uma semente pequena, mas que cresce firme em Cristo, a verdadeira raiz da reforma. Se essa história inspirou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama conhecer as raízes da fé. Até o próximo vídeo. E lembre-se, toda grande transformação começa com uma semente. Nossa, que canal maravilhoso do YouTube, Romanos 13:4. Que achado! Vamos nos inscrever no canal agora.